Muito bem. Estamos começando a gravar a aula. Por favor, verifique os microfones aí. Tem alguém com o microfone aberto. E hoje, gente, na aula de banco de dados, nós vamos tratar de basicamente dois itens que nós já citamos, mas ainda não trabalhamos com eles, que são os atributos chamados composto. Esse daqui é tranquilinho, super fácil. E depois o que nós vamos chamar de atributo opcional. Tá? O composto ele é muito tranquilo, então eu vou começar por ele. E nem vou trazer muitas informações, porque vocês vão ver que ele tem apenas um contexto visual. Imagine o seguinte, nós temos... Deixa eu só falar uma coisinha antes da gente... Ah, perdão, comecei um arquivo novo aqui. O pessoal da manhã não, do Vence que está aqui, se essa primeira parte da aula, talvez eu esteja um pouquinho à frente de vocês. Não se preocupa, que já já a gente vai dar um exemplo e aí a gente dá um passo atrás, tá? Então esse começo aqui talvez seja um pouquinho estranho para vocês, né? O Marcelo está aqui. Não lembro, tinha mais uma pessoa do primeiro, a Laura é do segundo, mas tinha mais uma pessoa do primeiro. Então vai com calma, viu, Marcelo? Que a gente já vai chegar numa área que você vai começar a entender. Então vamos lá, ó. Imagine a seguinte situação: nós temos todo o nosso processo começa no levantamento de requisitos. Então, eu vou usar o Excel aqui como sendo uma lousa, só para a gente poder escrever, e vamos supor que dentre os dados necessários, para... Professor, Pois não. licença, o intuito é mostrar a tela ou não? Ou é verdade, se o intuito é mostrar a tela, eu vou mostrar, né? É, porque não tá aparecendo, mas eu não Tá sei. certo, não, tá certo. E aí, estamos indo? E... carregando. Deu? Foi? Beleza, tá, ó, desculpe, foi bom, mas me avisa mesmo, me avisa, porque aqui cuidar de tudo, né? Então tá lá, vou deixar aqui o levantamento de requisitos do nosso lado. Então, o que que o levantamento de requisitos aponta? Vou colocar uma observação, e o Excel aqui é só a minha lousa, viu, moçada? Então, o que que o levantamento de requisitos aponta? Quais são os dados necessários para uma determinada situação? Então, nós estamos pensando em dados. Dados o tempo todo. Então, dessa forma, eu estou aqui só ajeitando porque eu quero deixar a minha lousinha aqui da melhor maneira possível. Espera aí, só um pouquinho. Parará. Tá. Então, vamos supor... Aqui eu só coloquei cliente, né? Então, a gente vai ter quais são os dados, ou, melhor dizendo, atributos, e quais são as entidades. Na verdade, quando nós falarmos em entidades, nós estamos pensando em tabelas, mas, enquanto projeto conceitual, quais são as entidades. Então, imagine o seguinte, ó. Primeira parte da aula, atributos compostos. Identificamos que os dados necessários para uma determinada situação são: eu preciso do nome do cliente e de dados do RG. E aqui eu vou até ter que inserir mais uma para o negócio ficar show de bola 100%. Então eu preciso do nome do cliente, quais são os dados necessários para, por exemplo, lançar uma nota fiscal. Para poder lançar uma nota fiscal, eu vou precisar cadastrar o cliente. Para cadastrar o cliente, por exemplo, nós vamos precisar do nome. Então, foi assim que a gente aprendeu. Nós vamos precisar dos dados, o nome do cliente. Eu vou até aproveitar, gente, eu vou pôr aqui a cidade e vou pôr estado para aproveitar o pessoal da manhã que está aqui, durante o dia, para dar uma força para eles também, que eles estão aqui fazendo uma espécie de revisão. Então, eu vou precisar do nome do cliente. E aí, olha o que acontece. Quando eu digo que eu vou precisar do RG, o RG não é um atributo atômico. Então, quem está com caderno aí, anotação, alguma coisa, tudo. Lá no projeto conceitual, nós temos esse símbolo que é
o atributo com a bolinha vazia, que aqui no BR Modelo ele identifica apenas por atributo, criar atributo. Mas é uma limitação, esse programa não foi feito exatamente de acordo com a nomenclatura utilizada nos livros técnicos. Aquele ali, ele é chamado de atributo atômico. Características do atributo atômico são duas. Ele é obrigatório, portanto, se eu digo que nome é um atributo atômico, obrigatoriamente eu vou ter que informar o nome do cliente. Então, características de um atributo atômico. O seu conteúdo é obrigatório e o seu conteúdo, ele é único, não pode ser fracionado. Não pode ser fracionado, não pode ser quebrado, dividido em partes. Então, observe o seguinte, se lá na empresa onde eu estou fazendo levantamento de requisitos, identificou-se que é necessário, já me veio mais uma ideia aqui, é necessário cadastrar, armazenar o RG, na verdade, não é o RG que vai ser armazenado, são dados que compõem o RG. Então, RG é um dado, mas RG é um atributo composto. Portanto, aqui na exemplificação que eu estou fazendo aqui, eu vou dizer que eu preciso do RG, mas que esse RG vai ser formado por um determinado número, por um órgão, e aí eu já vou tirar o acento, tá, do número, já vou trabalhar aqui na nossa linguagem de desenvolvimento, o órgão emissor e a data de emissão. E esses atributos todos pertencem ao cliente. Então, quando fazemos isso, nós estamos identificando aqui um atributo composto. RG é um atributo composto, que vai ser decomposto em número, órgão emissor e data de emissão. A mesma coisa vai acontecer, olha, é necessário cadastrar o título de eleitor do cliente. Por algum motivo é necessário cadastrar o título de eleitor. Os dados que realmente serão cadastrados são o número do título de eleitor, a zona e a seção. Se a gente pegar, se cada um pegar lá o seu título de eleitor, vai ver que, na verdade, esses três dados compõem o título de eleitor. Então, como é que nós vamos representar isso aqui? São três, então eu vou pegar 3 linhas aqui e vou fazer assim. Vou chamar isso aqui de eleitor. Poderia ser título de eleitor, eleitor, o nome que nós quiséssemos. Tá? E aqui eu indico que eu vou precisar do número, da zona e da seção. E todos esses pertencem à entidade cliente, que vai se transformar na tabela cliente. E depois eu vou precisar do CPF. Então, o CPF, ele não é subdividido em nada, ele não é decomposto. Então, eu ponho o CPF aqui direto. Vou precisar do CPF. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui só no layout, para tentar fazer o layout mais legal possível. Deixa eu ver como é que tá. E assim, eu acho que dá para eu fazer desse jeito. Tá? Entenderam o que eu quis dizer, então? Quais são os dados necessários? Então, eu vou pintar tudo isso daqui, ó, para a gente poder trabalhar com cores. Do cliente, quais são os dados necessários? São esses daqui que eu destaquei. Eu vou precisar do nome do cliente e vou precisar do RG. Mas, na verdade, quando eu digo RG, eu terei que informar o número, o órgão emissor e a data de emissão. Portanto, nós vamos dizer que o RG é um atributo composto. E ele é decomposto em número, órgão emissor, data de emissão. Também precisarei informar o título de eleitor do cliente, por um motivo qualquer, é uma necessidade da empresa, é uma necessidade da empresa. Bom, mas eu não vou informar o número do título de eleitor apenas. Isso daqui é um jeito do dia a dia da gente falar. Eu informarei o número do título de eleitor, a zona e a seção. E eu também digo que eu vou precisar do CPF. E o CPF não é decomposto, ele é atômico. Então é aqui que eu queria chegar também. Número do título de eleitor é um atributo atômico. Órgão emissor
que é o órgão emissor? É o órgão que emite. Então, por exemplo, é a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública Minas Gerais, Rio de Janeiro. Normalmente a gente fala SSP, SP. E a data de emissão. Então, esses atributos que eu estou agora passando a destacar com negrito itálico, só para ter o destaque, eles serão chamados de, deixa eu só pegar minha ferramenta pincel, eles serão chamados de atributos atômicos. Por quê? Porque eles não têm o conteúdo divisível. O conteúdo deles, o valor que ele armazena, não pode ser decomposto. Enquanto que esses dois aqui, que eu vou deixar sublinhado, eles serão chamados de atributos compostos. Lá no projeto conceitual, como é que isso daqui vai funcionar? Deixa eu trazer um pouquinho para cá, que aí eu posso destacar aqui. Eu vou ter uma entidade, então eu tenho uma entidade chamada cliente. Essa entidade cliente, ela vai ter, nós nem destacamos aqui, no levantamento de requisitos, a gente não precisa destacar que teremos o atributo identificador. Então, cliente vai ter o atributo identificador, obrigatoriamente, né? ID cliente. Isso daqui eu posso aumentar, não tem problema, trazer, vou deixar para cá, porque tem bastante coisa para a gente fazer. Aí eu começo a colocar de cima para baixo aqui na ordem que eu fiz. Então, existe um atributo atômico chamado nome, relembrando, todo atributo atômico, bolinha vazia, ele é obrigatório. Portanto, quando eu for cadastrar um cliente, obrigatoriamente eu teria que informar o nome. E como é que nós vamos representar graficamente o RG, que é esse pacote aqui? Então, agora existe o atributo composto. Nós vamos clicar e nós vamos observar o seguinte. Deixa eu só trazer para cima, para baixo, isso é só... Que o atributo composto... Ah lá. O BR modelo vai representar o atributo composto por um asterisco e ele já vai encadear dois atributos aqui. Então veja a linha de raciocínio do pessoal que desenvolveu toda essa nomenclatura. O BR modelo é só um programa que representa essa nomenclatura, que representa essa diagramação, esse conceito. Se eu tenho um atributo composto, ele tem que ser decomposto. E ele não pode ser decomposto em um. Ele vai ser decomposto no mínimo em dois. Então, o BR modelo, para facilitar o nosso trabalho, ele já cria dois atributos atômicos encadeados no atributo composto. Então, eu ponho o nome nesse daqui de RG. E aqui eu coloco os atributos atômicos. Então, aqui vai ser número, órgão emissor, e aí está faltando um, muito simples, é só pegar lá, criação, clico no RG, criação de atributo atômico, né? Ele já incluiu mais um aqui e a gente altera, dizendo que aqui nós temos a data da emissão. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Nós estamos informando que no nosso banco de dados nós temos uma entidade chamada cliente, toda entidade tem o seu atributo identificador ID, nome da entidade, portanto, ID cliente. Obrigatoriamente, eu deverei informar o nome e eu devo informar o RG. Mas, na verdade, quando eu for informar o RG, quais são os dados que serão armazenados? O que o usuário do sistema, o que ele vai ter que informar? O número, o órgão emissor e a data de emissão. A mesma coisa vai acontecer com o título de eleitor. O título de eleitor, ele é necessário, está aqui. Deixa eu colocar aqui meia tela, vamos ver se fica legal. Aqui, ó, acho que ficou mais ou menos. Daqui a pouquinho isso daqui se ajusta, tá? O título de eleitor, ele é necessário, no entanto, o título de eleitor, ele vai ser decomposto em número, zona e seção. Construção disso daqui. Acrescento um atributo composto, ele já está aqui, identificado pelo asterisco.
Esse atributo ele vai se chamar eleitor, e aí, como eu falei, ele poderia se chamar título de eleitor, TIT eleitor, o nome que a gente quisesse, né? Tem problema com isso. Tem que ser alguma coisa significativa, que eu bato o olho e sei o que está acontecendo aqui. Um atributo composto vai ser decomposto, e alguma coisa só pode ser decomposta pelo menos em duas partes, 3, 4, 5. Então, o BR modelo, ele já traz aqui para a gente dois atributos atômicos. Esse daqui vai se chamar número, estou seguindo aqui, esse segundo vai se chamar zona, e esse terceiro, então eu acrescento mais um atômico aqui, ele vai se chamar seção. E por fim, o CPF. Então, um atributo atômico. Vamos deixar aqui mais isso. E aqui eu tenho o CPF. Deixa eu dar uma salvada nisso tudo, que eu já criei uma pasta para poder armazenar tudo isso e mandar para vocês no final da aula. Então, só um minutinho, opções de salvamento, procurar. Deixa eu ver se ele já cai. Não caiu na minha pasta lá, então vamos com calma aqui. ETEC Teams, material, primeiro de banco de dados da noite, aula do dia 9/6, e aqui eu vou colocar, vou chamar de lousa, porque isso aqui parece que é uma lousa. Tá, e esse daqui eu vou chamar de, deixa eu voltar um pouquinho, que ele está na pasta errada. Projeto conceitual. Tá salvo. Aí depois eu mando tudo isso daqui para vocês. Bom, então o projeto, o atributo composto, ele é muito simples. Ele tem que finalidade? Apenas indicar, facilitar a leitura do projeto conceitual. Tem que ficar claro o seguinte, o que é, quando nós tivermos lá no sistema, alimentando o banco de dados, o que nós vamos ter que obrigatoriamente informar para o cliente? O nome, o número do RG, o órgão emissor, a data de emissão, tudo isso do RG, o número do título eleitor, a zona do título eleitor, a seção do eleitor e o CPF. O que eu coloquei até aqui agora? Alguma dúvida? Mãozinha levantada para dúvidas? Alguém tem alguma pergunta? Ficou clarinho assim? Tá tudo bem? Tudo beleza? Tá? Então tá jóia. Tem um problema aqui. Tem um problema aqui. Que é alguma coisa que vocês têm condições, com o conhecimento que vocês têm condições de saber qual que é. Dá uma olhadinha, com calma, deixa eu ver se eu consigo dar mais zoom. Não dá, o zoom vai ultrapassar aqui. Né? Vamos ver se assim fica melhor. Isso, acho que agora vai dar para dar o zoom. Tá, dá uma olhada. Tem um problema aqui. Vamos ver. Se vocês vai analisando, vai olhando. Alguma sugestão? Alguém quer levantar a mão aqui? Letícia, levantou a mão. Qual que é o problema? Redundância? Não, não é essa a questão. Não tem nenhuma redundância. Deixa eu perguntar para a Letícia, onde que você está vendo redundância aqui, para a gente esclarecer? Aonde que teria redundância? No RG número, eleitor número. Isso, o problema é esse, mas não é redundância a questão. Tem problema ali, mas não é redundância. Cris, fala, o que você ia apontar? Ah, não, agora eu não quero falar. Eu achei que era o número, mas achei que não tinha problema. Mas aí eu pensei em duas coisas. Pensei que podia ser o número e pensei que podia ser a falta do ID do CPF, do outro, que alguma coisa assim, do tipo, que tava faltando. Tá bom. Então vamos lá. Por que o número tá errado? Porque, na verdade, eu estou representando dessa forma aqui. Mas a tabela cliente, ela vai ser assim, ó. A tabela cliente, ela vai ter o ID cliente, o nome, número, órgão emissor,
data de emissão, número, zona, seção e CPF. Então, a tabela cliente, CPF, tá certo. Essa é a estrutura a ser criada na tabela cliente. Isso daqui é uma simbologia apenas. Então, eu estou dizendo aqui que o RG é formado por tais campos. Estou dizendo que o título de eleitor, ele é composto, melhor dizendo, por tais itens, mas apenas uma estratégia visual, didática. Como é que a tabela cliente vai ser composta, na verdade? Deixa eu indicar aqui a chave primária, de uma cor qualquer, vou colocar um verde aqui, ó. Essa daqui isso é o que vai acontecer com a tabela cliente. E o que nós temos aqui, ó? 2 campos com o mesmo nome. Aqui não pode. Eu vou ter que colocar alguma coisa aqui diferente, nem que um deles seja, eu coloque aqui número do RG e aqui eu coloque número do eleitor, por exemplo. Aí a coisa fica legal, porque lá no projeto conceitual, esse atributo aqui, ele vai se chamar número do RG, e esse atributo aqui, ele vai se chamar número eleitor, tá? Aí, agora, nós não temos mais problema nenhum. O que nós não podemos ter? Na mesma entidade, deixa eu tirar essa seleção das bolinhas, na mesma entidade, não podemos ter 2 atributos com o mesmo nome. Isso não significa, vou dar um exemplo solto aqui, que se eu tivesse uma outra entidade aqui qualquer, chamada ABC, não importa o nome, é apenas um exemplo, né? Ela poderia ser qualquer coisa. Ela vai ter o seu atributo identificador, que seria, por exemplo, o ID ABC. Ela vai ter um atributo qualquer. Aqui eu posso ter nome? Nós já vimos isso. Posso. Porque esse daqui é o nome do ABC. E esse nome aqui? Não, esse é o nome do cliente. Por exemplo, para não ficar ABC, um exemplo muito solto, vamos chamar isso aqui de cidade. Então, aqui vai ser ID cidade e nome. Nós já fizemos isso. Então, podemos ter na tabela cliente um atributo nome, na tabela cidade um atributo nome, perfeitamente. Tudo certo, nenhum problema, porque é o nome da cidade, nome do cliente. Lá na tabela, ou melhor, na representação dos bancos de dados, do banco de dados, nós vamos ter ID cidade com nome. Então, isso daqui vai ser uma chave estrangeira, né? Aqui eu só vou ajustando para deixar... E aí, como é que nós vamos ter aqui? Por exemplo, 1, Ribeirão Preto. Né? E aqui o cliente 1, por exemplo, Letícia. Não tem problema nenhum, tudo perfeitamente correto, certo, sem problema nenhum. O que nós não poderíamos ter é aquela outra situação. Aqui, bom, tem que corrigir aqui, né? Aqui passa a ser número do RG e aqui passa a ser número eleitor. Só aumentar aqui um pouquinho. Tá? Tudo bem? Compreenderam onde é que tinha o problema? Qual que era o erro? Era um erro de grafia. Um erro de escrita, mas é um erro que ia impactar no banco de dados. Não ia funcionar. Nas etapas seguintes, certamente, nós teríamos problemas. Tá? Tá tudo claro até aqui? Tá tudo bem? Posso seguir? Alguma mãozinha levantada? Então, eu vou seguir mais um pouquinho com o banco, aqui com o projeto conceitual, e eu vou dizer o seguinte, olha, no levantamento de requisitos também indicou-se que nós vamos precisar cadastrar o nome da cidade, o nome do estado, a sigla do estado, aí, e aqui, deixa só me dar um tempinho para eu ir podendo ajustar isso daqui. Tá, peraí que eu tô quase. Joia. Aí eu vou fazer o seguinte, vou destacar com cores aqui apenas para a gente ter uma organização, uma imagem mais didática. Tá lá, ó. É isso que nós temos então no nosso banco de dados por enquanto. Então essa parte aqui nós já construímos, ela já está pronta
e a gente já trouxe para cá. Se bem que eu vou pegar o roteiro, aquele que eu passei para vocês, o Word, e nós vamos dar uma olhada lá. Agora, identificou-se também a necessidade de uma entidade cidade. E essa entidade cidade tem um atributo nome. Então, aqui eu quero fazer mais uma observação que eu já falei com vocês, mas eu vou chamar bastante atenção a isso. Ó. O ideal no BR modelo seria o seguinte, ó. O nosso levantamento de requisitos, eu vou apagar essas linhas aqui de baixo. Aqui, ó. Pronto, beleza. É isso aqui. Nós vamos encerrar por aqui, nós não vamos passar disso. O levantamento de requisitos, ele começa aqui, ó. Quais são os dados necessários? Então, é a estratégia de construção que eu passei para vocês que visa facilitar. Nome do cliente. O RG, que vai ser decomposto em número do RG, que é um dado do cliente. Do RG, o órgão emissor, que é um dado do cliente. Do RG, a data de emissão, que é um dado do cliente, e assim por diante. Então, o levantamento de requisitos, melhor dizendo, ele nasce aqui. E nós já estamos identificando qual é a entidade. O primeiro, a origem, são os atributos. O ideal no projeto conceitual seria o seguinte, no BR modelo, a gente pegar um atributo atômico e clicar aqui no vazio. Ele não deixa fazer isso. É uma questão do programa. Mas o ideal seria que eu tivesse aqui solto um atributo e aí eu dou o nome para ele. Por exemplo, que nem eu fiz aqui o nome. Então, imagine que esse atributo nome, se eu pudesse aqui, trazer ele para cá e deixar solto. Era isso que seria o ideal. Aí, no segundo momento, eu crio a entidade. Essa entidade é a cidade. E aí sim, eu pegaria aquele atributo que estaria solto aqui e encaixaria. Essa seria a sequência de construção. Não é correta, a palavra correta não é a palavra mais adequada, mas uma sequência de construção didática. Uma sequência de construção que realmente segue a linha de raciocínio. Porque a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar quais são os dados necessários. E eu já falei para vocês, ó, o melhor a ser feito é identifique já definindo a qual entidade cada um pertence. Portanto, o ideal seria isso, mas o BR modelo não permite. Então, a gente tem que primeiro colocar a entidade, aí a gente começa com o atributo identificador, ID cidade, e eu pego esse atributo nome daqui e encaixo ele aqui. De que forma? Atributo atômico, e aqui entra o nome. Letra maiúscula, né? Atributo sempre caixa alta, nome. Aí a mesma coisa vai acontecer com os atributos sigla e nome. O ideal seria que eu trouxesse dois atributos aqui soltos, depois eu incluiria a entidade, essa entidade vai se chamar estado, e com a entidade estado criada, a gente começa a criar os atributos, ou encaixar, espetar, como se fossem alfinetes. Então, ID estado, e aí os dois atributos atômicos, nome e sigla. Por que eu estou dando tanta ênfase nisso? Porque a maioria dos estudantes, pela experiência que a gente tem, a maioria dos estudantes corre, tem uma necessidade de terminar, inclusive eu, quando eu estou no papel de estudante, a gente corre. E eu já vi, não sei quantas vezes, ó, o Cidade estava até pronto aqui, ó, vou mandar ele embora. Eu já vi, não sei quantas vezes, as pessoas fazerem projetos conceituais assim, ó, elas vão pondo entidades, e aí elas começam a relacionar as entidades, que nem a gente já fez, né?
Então, por exemplo, imagine que tivéssemos essa situação. Tá, aí me apresenta. Aí colocou aqui 100 atributos. Até coloca nome, né? Essa daqui é a entidade ABC. Essa daqui é a entidade ABC, DEF. Essa daqui é a MMM. Essa daqui é a JJJ e assim por diante. Aí vem me apresentar, fala, olha, elaborei isso daqui. Aí eu pergunto assim, tá legal, tudo bem, mas me diga o seguinte, quais são os atributos desta entidade aqui? Aí a pessoa não sabe responder. Porque ela desenvolveu o raciocínio numa linha equivocada. Não é assim que a gente constrói. A linha de raciocínio adequada é essa que eu estou passando para vocês. Adequada não, é a correta. A outra está incorreta. Levantamento de requisitos significa quais são os dados, quais são os atributos. E aí os atributos, eles são encaixados nas suas entidades. É muito comum situações como essa daqui acontecerem. E eu vou até mostrar para vocês, só para vocês terem ideia, um projeto conceitual, eu vou ter que abrir por aqui. Deixa eu salvar, depois eu volto para cá, tá? Que a gente tem que terminar. E eu vou fechar isso daqui, fechar. Eu vou abrir um projeto conceitual que um empresário me mandou e nós estamos discutindo. É a minha outra profissão como desenvolvedor de sistemas. Ele me mandou, ele falou, olha, eu dei um start no projeto conceitual, dá uma olhada no que você acha. Ele me mandou isso daqui. Não acho nada, porque eu não consigo identificar nenhuma relação, eu não sei o que as entidades representam. Obviamente que a pessoa que me mandou isso daqui, ele não é um especialista em banco de dados, então ele tentou representar da melhor maneira possível o que passava pela cabeça dele. Mas ele não conseguiu, ele até foi assim, razoavelmente, quando ele colocou as entidades, mas falta aqui tudo para poder compreender. Aqui a gente não consegue. Tá certo que os termos estão todos em inglês, né? É um sistema que funciona em vários países. Então, o que eu queria mostrar para vocês, assim, esse projeto, na verdade, não é um projeto. É um conjunto de entidades que não dizem nada com nada. Mas não é culpa dele, ele não é profissional da área de banco de dados. E nós somos, né? Vocês são já, e eu também sou, então a gente tem que fazer o processo correto. Deixa eu voltar lá agora, para a gente finalizar. Então, material, aqui, aula de hoje, projeto conceitual. Muito bem, então isso daqui, ó, tchau, vai embora. Eu vou jogar isso daqui mais para cima. Deixa eu pôr mais para cá. E agora eu vou pegar e jogar esses dois mais para cá. Muito bom. O que faltou aqui? Tá quase, né? Eu vou fazer um pouquinho diferente aqui, só para a gente ganhar um pouquinho de espaço. O que faltou aqui no levantamento de requisitos, que na aula da semana passada a gente já se estendeu e já passou para vocês, tanto para o pessoal da manhã, como do pessoal da noite, né? Então, o pessoal da manhã é que não tem ninguém que é da minha turma específica, são da turma B. Marcelo é da turma B. Mas logo, logo, isso daí vai chegar para você também, Marcelo. Faltou aqui no levantamento de requisitos dizer como é que essas entidades se relacionam, né? Então, vamos só finalizar aqui, ó. Aqui nós temos ID Estado, que vai ter nome e sigla, só para a gente finalizar. Tchá, 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 e aqui tal. Tá. Eu não vou me preocupar com conteúdo ainda, e ainda faltam as chaves estrangeiras aqui. Vamos com calma. Devagarzinho a gente vai chegar lá. Deixa eu só apagar isso aqui também. Então, o que a gente tem que fazer aqui nesse projeto conceitual para complementar? A gente tem que descrever como que as entidades relacionam-se entre si. Então, é aquela história lá. A pergunta sempre é assim, ó.
é quantos? A gente sempre vai ter que fazer essa pergunta. Uma entidade, quantos, outra entidade. Então, a relação entre elas é a seguinte, ó. Um cliente mora em uma cidade. Em uma cidade, pode-se não ter clientes, mas pode-se ter vários. Então, o que nós estabelecemos aqui? As relações, o relacionamento entre essas duas cidades. Desculpe, o relacionamento entre essas duas entidades. Cliente é uma entidade, mora em uma cidade é uma entidade. O que a gente tira disso daqui? Que obrigatoriamente deve existir um relacionamento aqui, ó, entre cliente e cidade. Isso a gente tira, é o primeiro passo daquela leitura. É o primeiro passo. Agora, como é que a gente define as cardinalidades? A partir da interpretação desses apontamentos que estão sendo feitos aqui. Um cliente mora em uma cidade. Portanto, na hora que eu pergunto, um cliente mora em quantas cidades? Um cliente mora em uma cidade. Então, a resposta aqui é, ele mora no mínimo em uma, no máximo em uma cidade. Essa é a cardinalidade deste lado do relacionamento. Esse é o relacionamento, nós temos essa cardinalidade e essa cardinalidade. Então, um cliente mora em quantas cidades? Um cliente mora em uma cidade. Lá no levantamento de requisitos, o que eu identifiquei? Que em uma cidade, por exemplo, eu cadastrei São Joaquim da Barra. Quantos clientes nós podemos ter de São Joaquim da Barra? E aí nós chegamos à conclusão que eu tenho uma cidade cadastrada, eu tenho uma cidade cadastrada, quantos clientes eu posso ter naquela cidade? No mínimo, no máximo. Então, no mínimo, eu posso não ter nenhum. Cadastrei São Joaquim da Barra. Quantos clientes de São Joaquim da Barra nós já temos? Pode ser que nenhum, mas pode ser que vários. Então, este relacionamento, ele tem essa cardinalidade e essa cardinalidade. Do lado esquerdo, mas esse esquerdo é só circunstancial. Essa cardinalidade aqui, ela é do tipo 1 para 1. Esta cardinalidade aqui é do tipo 0 para n. E aí, posso colocar um texto aqui? Pode. Mora no cliente. Mora no não. Mora na. Reside na. Posso colocar o texto que eu quiser. Posso, inclusive, deixar em branco. Porque, com a prática, a simples observação desta parte aqui que eu destaquei, já diz para a gente o que vai acontecer. Naquele projeto conceitual que eu mostrei para vocês da empresa lá que funciona em vários países, quando aquele projeto estiver pronto, eu não preciso, é muito bom eu saber o que cada campo e cada entidade significa. Mas se eles me colocassem em chinês, um negócio escrito aqui, em árabe, alguma coisa aqui, mas me colocasse as cardinalidades, eu saberia como trabalhar com o banco de dados. Eu não sei o que isso representa, mas eu sei como é que esses dois itens estão relacionados. É óbvio que o ideal é que a gente saiba tudo, como é que é, o que cada um significa. Mas, o que eu quero dizer para vocês é, a partir do projeto conceitual, a gente consegue tirar muita coisa. Dando sequência, o que nós podemos dizer aqui, ó? Estou lá no projeto, no levantamento de requisitos. Uma cidade fica em um estado. Bom, só de ter escrito isso, o que a gente já identifica? Que há uma relação entre duas entidades, cidade e estado. Então, eu posso vir aqui e já crio a relação. Cidade e estado. Mas o ideal é fazer completo, porque eu vou ter que perguntar neste sentido e anotar aqui embaixo, e vou ter que perguntar neste sentido e anotar lá em cima. Então, eu tenho que perguntar. Pergunta básica é quantos? Quantos? Então, eu vou de
Quantos? Uma cidade fica em quantos estados? Uma cidade fica em quantos estados? Ora, Ribeirão Preto fica em um estado no mínimo, um estado no máximo. Tá lá. E quando eu faço o inverso? Então, vamos escrever aqui, porque isso tem que fazer parte lá do levantamento de requisitos. Em um estado, pode-se não ter cidades cadastradas, mas pode-se ter várias. E eu vou destacar isso aqui numa outra cor, que depois eu vou pegar e mandar isso para vocês. Deixa eu ver uma corzinha aqui. Ah lá, legal. Então, em um estado, pode-se não ter cidade alguma cadastrada, mas pode-se ter várias. Por exemplo, acabei de cadastrar o estado de Tocantins. Tá legal, já está no meu banco de dados. Nome, Tocantins, sigla TO. Quantas cidades de Tocantins eu posso ter cadastrado? Pode ser que nenhuma e pode ser que várias. Muito bem, esse relacionamento aqui precisa ter texto? Não obrigatoriamente, mas se tivesse, o que nós poderíamos colocar? Cidade fica no estado. Cidade localiza-se no estado, né? Alguma coisa do tipo, mas se eu não colocasse, também não teria problema nenhum. O importante daqui é o seguinte, este relacionamento entre as entidades cidade e estado, ele tem duas cardinalidades. Vamos dar o zoom, para a gente trabalhar melhor. Aqui. Então, este relacionamento, ele tem duas cardinalidades, essa e essa. Essa cardinalidade, ela é do tipo 0 para n, mínimo e máximo. Esta cardinalidade é do tipo 1 para 1, mínimo e máximo. Dessa história toda, o que a gente tira? O tipo do relacionamento, que nós vimos na aula da semana passada, se eu não estou enganado. Esse relacionamento, então, isso daqui é uma observação, isso que está em azul não faz parte do projeto conceitual, e eu estou colocando apenas aqui para eu não me esquecer. Este relacionamento, então deixa eu dar um zoom aqui, legal, opa. Este relacionamento, ele é de um determinado tipo. Como é que a gente define o tipo? O máximo e o máximo das duas cardinalidades. Os máximos são 1 e n. Então, esse relacionamento, eu vou colocar aqui na observação, como é que a gente escreve isso? Da seguinte maneira, 1, 2 pontos, n. O n pode ser letra maiúscula, letra minúscula, não faz diferença, porque aqui ó, ele está com minúsculo. Isso não faz diferença. Então, esse relacionamento é do tipo 1 para n. Importantíssimo, temos que aprender isso daqui. Desse 1 para n, circunstancialmente, qual que é a entidade da ponta 1? É aqui, ó, cidade. Qual que é a entidade da ponta n? Essa daqui, ó, cliente. Então, quando eu disser a ponta 1, a entidade da ponta 1, desculpe, a entidade da ponta 1, estou falando de cidade. A entidade da ponta n, eu estou falando de cliente. Vamos dar uma olhada nesse daqui de baixo, ó. Este relacionamento possui duas cardinalidades. Quais são os máximos? N e 1. Como é que a gente escreve isso? Vai escrever N para 1? Não. A gente vai escrever 1 para N, igualzinho a esse. Da mesma forma. Por quê? Porque a gente sempre coloca em ordem crescente. Sempre o texto do tipo do relacionamento é em ordem crescente. Dessa situação, então, este relacionamento ele é do tipo 1 para N. Quem que é o N? É cidade. Quem que é o 1? Então, esse N aqui é esse N, que é cidade. Esse 1 aqui é esse 1, então esse 1 é esse 1, que é o estado. Então, na hora que nós dissermos assim, a ponta N, neste relacionamento, qual que é a ponta N? A ponta N é cidade. Neste relacionamento, qual que é a ponta 1? A ponta 1 é estado. É que está tudo rabiscado aqui, né? Mas está lá. Ó.
Neste relacionamento aqui agora, ó, neste relacionamento, ele é do tipo 1 para N. Qual que é a ponta N? É só você olhar, ó, máximo e máximo. A ponta N é cliente. E a ponta 1? A ponta 1 é cidade. Tá? E aí a gente aproveitou, fez uma revisão zona disso tudo. Deixa eu dar um Ctrl O aqui para organizar. Tá muito bom. E aí, como é que estamos? Tudo bem? Mãozinhas levantadas para as dúvidas? Ou está indo tudo maravilhosamente bem, ou a giripoca está piando aí na cabeça de alguém. Quem está com dificuldade de entender, por favor, me dá um alô aqui para que eu tenha pontos de referência. Tá tudo jóia mesmo? Tá todo mundo bem? Todo mundo compreendeu? Que coisa boa, fico muito contente. Mas se aparecer dúvida, vocês vão falando e a gente vai esclarecendo essas dúvidas. Então nós vamos caminhar mais um pouquinho, tá? Porque esse que nós fizemos, ele é o chamado projeto conceitual. Projeto conceitual. Do projeto conceitual, então tá, isso daqui é o projeto conceitual. Do projeto conceitual, nós vamos ter que fazer o projeto lógico. E para a construção, eu não preciso nem mais de... Vou deixar aqui, ó, que nós vamos voltar aqui daqui a pouquinho. E para a construção do projeto lógico, eu passei para vocês um roteiro que eu posso... para o pessoal da tarde, eu nem cheguei a passar ainda, que agora é matéria nova total para o pessoal da tarde. Quem tiver aqui, que for da turma da tarde. Mas não tem importância. Vamos lá, que devagarzinho vai aprendendo. Esse roteiro, ele vai nos auxiliar. Deixa eu ajeitar aqui da melhor maneira possível. Ele vai nos auxiliar a construir o projeto lógico. Vocês têm que ter isso aqui em mãos e tem que fazer tanto, tem que fazer tanto, tem que fazer tanto, que isso daqui tem que estar mais gravado do que tatuagem, para não sair mesmo. Pergunta, cadê a Laura? Cadê a Laura? Laurinha, Laura Silva. Oi, você tá com o microfone? Tá, né? Uhum. Já falou. Tô falando mentira ou não? Que tem que saber aquele roteiro lá na ponta da língua, não é verdade? Eu já decorei. Isso. Então, o que acontece nos relacionamentos do tipo 1 para N? A ponta N recebe o ID da ponta 1. Olha, essa menina é sensacional. Eu falo para vocês que essa turma da tarde é show de bola. Então, vamos lá, vamos rever isso aí. Como é que a gente constrói o projeto lógico? Então, esse é o conceitual. Eu vou pegar aqui uma observação para poder usar como texto, porque o projeto lógico, ele pode ser em forma de texto. Então, eu vou escrever aqui, ó. Projeto lógico. É só seguir o roteiro, ó. Entidade gera tabela. Deixa eu arrumar um lugarzinho aqui para ele, ó. Aqui, ó. Entidade gera tabela. Então, no nosso projeto conceitual, quantas entidades nós temos? 3. Estado, cidade e cliente. Então, estado, cidade, cliente. Qual das 3 eu tenho que pôr primeiro? Nesse momento do nosso aprendizado, tanto faz. Não se preocupa. Mais para frente, nós vamos ter uma ordem aqui de construção, que, por sinal, eu tratei disso hoje à tarde, na revisão que eu fiz com o pessoal do 2º ano da tarde. Muito bem, então vamos lá, ó. Entidade gera tabela. Eu vou pegar e vou marcar aqui em amarelo que nós já fizemos. Segundo, atributo identificador gera chave primária. Então agora eu vou uma por uma. Na entidade estado, que gerou a tabela estado, o atributo identificador, ele está aqui. Então, ele gera chave primária. Então, lá em estado, abre parênteses, ID, estado. E aí eu vou repetir, eu vou entidade por entidade. Cidade, ID, cidade. Cliente, ID, cliente. Então, é que eu fui fazendo rapidinho, tá o negócio, né? Falei que vocês correm e eu, de vez em quando, dou umas corridas também. Deixa eu explicar aqui. Eu percorri cada uma das entidades, então, estado, atributo identificador. Depois eu vim aqui, ó, cidade,
atributo identificador. Depois eu vim cliente, atributo identificador. Então, percorri, se eu tivesse aqui 50 entidades, eu iria uma por uma, até criar todas as chaves primárias. Porque enquanto bolinha cheia se chama atributo identificador, já no projeto lógico, chave primária. Então, nós fechamos aqui o item 2. Deixa eu pegar aqui o item 2. Olha lá, ó. Atributo atômico gera campo. Então, eu começo de novo, um por um. Vou lá na entidade estado. Tem atributo atômico? Sim, nome e sigla. Então, aqui eu terei os campos nome e sigla. Terminei com os atributos atômicos? Perfeito, vou para a próxima. Cidade, tem atributo atômico? Tem nome. Vem aqui, nome. E agora eu vou ter que salvar para poder me movimentar aqui. Aqui, ó. E agora eu vou ter que fazer diferente. Senão não consigo editar. E cliente. Presta bastante atenção agora, gente. Tem atributo atômico? Tem. Nome. Concorda? Nome. Tem mais atributo atômico? Tem. Olha aqui, ó. Atributo atômico. Perdão. Atributo atômico. Tem mais? Tem. Atributo atômico. E tem mais? Tem. Atributo atômico. E os atributos compostos não entram. Não entram. Então, eu não vou colocar RG e eleitor, mas eu vou colocar o que compõe RG e eleitor. Aqui só saiu da ordem um pouquinho, depois eu arrumo, tá? Aqui, ó, o número caiu para baixo, mas não tem importância. Então, em cliente, além do nome, eu vou pôr o número do RG, o órgão emissor, a data de emissão, depois caiu para baixo, caiu para cá. Então, eu já fiz esses três aqui. Já fiz esse, já fiz esses três. Agora eu venho para esses daqui. Eu vou, o número do eleitor, está escrito errado ali em cima, está eleitro. Eu vou corrigir. A zona e a seção. E, por fim, o CPF que está aqui. Então, tá lá. Deixa eu dar um clique aqui no salvar, que eu quero salvar para não perder isso aqui. E, voltando aqui um pouquinho, então, o que nós fizemos? Atributo atômico gera campo. Perfeito. O que nós temos agora aqui para pensar? Nós ainda não aprendemos multivalorado, a gente não aprendeu, então não tem aqui nesse exemplo. Não tem opcional, que nós não aprendemos também. A gente vem aqui para o item 6. Nos relacionamentos do tipo 1 para N. Existem relacionamentos 1 para N aqui? Existem. Um relacionamento, outro relacionamento. Deixa eu pegar aqui a observação. Como é que isso daqui vai funcionar? Então, nos relacionamentos 1 para N, a ponta N recebe o ID da ponta 1. Por isso que eu insisti com vocês. Neste relacionamento 1 para N, eu tenho N e 1. Quem é a ponta N? Cliente. Então, a ponta N, cliente, vai receber alguma coisa, vai chegar. Quem que vai chegar? O ID da ponta 1. Então, ó, nos relacionamentos do tipo 1 para N, a ponta N vai receber. Tá aqui. O que ela vai receber? Olha aqui embaixo, ó. A ponta N recebe o ID da ponta 1. Então, o que é um atributo identificador aqui? Ele vai entrar em cliente como sendo chave estrangeira. Portanto, lá em cliente nós vamos ter ID cidade. Esse ID cidade, ele veio e entrou na tabela cliente como sendo uma chave estrangeira.
chave primária, chave primária, chave primária. Chave estrangeira. Tenho aqui um outro relacionamento do tipo 1 para N. Mesma regrinha. Tipo 1 para N. Qual que é a ponta N? É cidade. Então vai receber. Cidade vai receber alguma coisa. O quê? O ID da ponta 1. Olha, o ID estado, que é a ponta 1. O ID estado vai ser encaixado lá em cidade. Então, lá na tabela cidade, nós vamos ter o ID estado. E aí eu vou percorrendo. Vejam que nós vamos ter aqui N para N, especialização, generalização. Nós temos mais umas coisas para aprender esse semestre ainda. Por enquanto, fechou, morreu. 2 relacionamentos, fizemos. Eu só vou dar aqui uma aumentada. Lá, para poder fazer isso. E tá lá, ó, o nosso projeto conceitual, que é essa parte gráfica, e o nosso projeto lógico. Faltou só fechar os parênteses aqui, né? Deixa eu fechar. Aqui faltou fechar um parênteses. Lá tá o meu vizinho fazendo jantar e vem todo aquele cheiro ruim de comida gostosa nesse horário, judiando da gente. Dúvidas, gente? Vamos voltar aqui. Mãozinha levantada. Tá tudo bem? Nenhuma perguntinha, tá tudo jóia? Muita revisão a gente fez, né? Mas é bom fazer essas revisões, tudo. Tá legal. Tudo bem. Então, eu vou encerrar a primeira parte da gravação da aula, porque se não tiver nenhuma dúvida, a gente respira um pouquinho e nós vamos para a segunda parte da aula, que vai ser... Hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês. A gente vai deixar os exercícios para depois. E nós vamos falar dos atributos opcionais. Então, estamos encerrando a primeira parte da gravação.